O chefe de TI apontou o dedo na direção da porta e berrou as palavras que mudariam tudo naquela empresa. Aqui não é lugar para você. Ele não fazia ideia de que estava demitindo a única pessoa que poderia salvá-lo. Você já se sentiu completamente invisível? Como se suas palavras não tivessem peso algum? Como se sua experiência não importasse porque você não veste um terno ou não tem uma certificação profissional exibida na parede? Como se as pessoas olhassem através de você, como se você fosse feito de ar. Luísa Pereira conhecia muito bem essa sensação. Há 12 anos, ela entrava naquele prédio imponente às 5 da manhã, quando as luzes da cidade ainda piscavam como estrelas cansadas. O eco dos seus passos no piso de granito frio do lobby sempre a acompanhava até o elevador de serviço. 12 anos limpando as salas onde decisões milionárias eram tomadas. 12 anos organizando as mesas onde contratos de milhões eram assinados. 12 anos sendo tratada como um móvel que se move sozinho. Mas Luísa guardava um segredo que ninguém desconfiava. Um segredo que valia mais que todos os diplomas pendurados naquelas paredes. Luísa não nasceu para ser faxineira. Na verdade, até os 42 anos, ela nunca havia pegado numa vassoura e rodo. Ela era uma das programadoras mais respeitadas do setor de tecnologia. 15 anos de carreira brilhante na Inovatec, uma das maiores empresas de software do país, especializada em sistemas críticos, aqueles que não podem parar jamais. Hospitais, bancos, companhias aéreas. Quando precisa funcionar ou gente morre, era Luísa quem garantia que funcionasse. Ela tinha um apartamento no Jardim Europa, dirigia um SUV de luxo, frequentava os melhores restaurantes. Sua assinatura digital estava em centenas de códigos que rodavam em empresas pelo Brasil inteiro. Luísa Pereira era alguém. Era respeitada, era ouvida, era importante, até que tudo desmoronou numa única tarde de sexta-feira. A empresa onde trabalhou por 15 anos faliu de uma hora para outra. Golpe financeiro, disseram os jornais. Os sócios fugiram para o exterior. Os funcionários descobriram pela televisão que estavam desempregados. As contas no banco foram bloqueadas. Os apartamentos penhorados. Os carros apreendidos. Perdeu tudo em uma semana. Mas ela tinha uma filha, Alice, de 16 anos na época. Uma menina brilhante, que sonhava em fazer medicina. E Luísa jurou para si mesma que Alice não perderia o futuro por causa dos erros de outras pessoas. Foi assim que Luísa Pereira, programadora sênior, se transformou em Luísa, a faxineira. Porque às vezes, quando você perde tudo, precisa começar do zero. E o zero, para uma mulher de 42 anos, sem referências atualizadas, era um balde e um pano de chão. Nos primeiros meses, Luísa chorava no banheiro durante o intervalo. Suas mãos, acostumadas ao toque delicado das teclas, ficaram ásperas com os produtos químicos. Suas costas doíam da posição curvada para limpar o chão. Seus sonhos se encheram de linhas de código que ela não poderia mais escrever. Mas Luísa era forte. Mais forte do que ela mesma imaginava. E Alice conseguiu entrar na faculdade de medicina com bolsa integral. Hoje ela está no 5º ano, quase se formando, quase realizando o sonho que Luísa sacrificou tudo para manter vivo. Você já sacrificou seus próprios sonhos para que alguém que você ama pudesse realizar os dele? Naquela manhã de terça-feira, ela empurrava seu carrinho pelo corredor do 12º andar, como sempre fazia. O cheiro de desinfetante misturado com café recém-passado criava aquela atmosfera familiar de início de expediente. Os funcionários chegavam apressados, falando ao telefone, carregando notebooks como se fossem maletas de dinheiro. Para eles, Luísa era invisível. Uma sombra que se movia silenciosamente entre as mesas, esvaziando lixeiras, passando pano nas superfícies, organizando papéis que eles deixavam espalhados, como se o mundo fosse seu depósito pessoal.
Ninguém a cumprimentava. Ninguém perguntava como ela estava. Quando muito, recebia um obrigado murmurado, dito sem nem levantar os olhos da tela. Mas essa invisibilidade tinha uma vantagem que ninguém imaginava. Luísa via tudo, ouvia tudo e, principalmente, entendia tudo. Ela sabia que o projeto Ícaros estava com 3 meses de atraso porque escutou a discussão na sala da diretoria enquanto limpava o vidro da porta. Sabia que a empresa estava perdendo contratos para a concorrência porque ouviu as ligações desesperadas do diretor comercial tentando reter clientes. Sabia que o sistema de backup estava falhando porque durante a madrugada, quando limpava a sala dos servidores, via as mensagens de erro piscando na tela. Luísa não era só uma faxineira que sabia de programação. Era uma ex-especialista em sistemas críticos, que agora tinha acesso total aos bastidores da empresa durante as horas mais vulneráveis. Era como ter um hacker invisível trabalhando contra você, exceto que ela estava do seu lado. Mas ninguém queria saber o que a faxineira pensava. Você já teve informações valiosas para oferecer, mas ninguém te deu crédito suficiente para escutar. Na segunda-feira anterior, ela havia tentado avisar Ricardo sobre as mensagens de erro no servidor. Foi até a sala dele durante o horário de almoço, quando sabia que estaria sozinho. "Desculpe incomodar, senhor Ricardo", disse ela, batendo na porta entreaberta. Ricardo nem levantou os olhos do sanduíche. "Que foi, Luísa?" "É que, durante a madrugada, quando limpo a sala dos servidores, sempre aparecem umas mensagens estranhas na tela. Mensagens vermelhas, sabe? Achei que o senhor deveria saber." Ricardo riu, ainda mastigando. "Luísa, aquelas são mensagens normais do sistema. Você não entende disso. Relaxa. Volta pro seu trabalho." "Mas, senhor Ricardo, eu acho que pode ser sério. Uma das mensagens fala sobre falha no sistema de segurança. E... Luísa." Ricardo finalmente olhou para ela, com aquela expressão de paciência forçada que adultos usam com crianças insistentes. "Você é uma excelente faxineira, mas computador é comigo, tá? Deixa que eu entendo disso." Luísa saiu da sala com um aperto no peito. Não pela humilhação, já estava acostumada, mas porque sabia exatamente o que falha no sistema de segurança significava. E sabia que ignorar aquilo seria catastrófico. Só não imaginava que levaria apenas uma semana para estar certa. Agora, naquela terça-feira que mudaria tudo, quando ela parou em frente à sala da diretoria, escutou uma conversa que fez seu sangue gelar. Através da parede de vidro, viu 3 homens de terno gesticulando nervosamente em volta de uma mesa. O ventilador do ar-condicionado fazia um barulho rítmico que misturava com suas vozes tensas. Um deles era Ricardo Carvalho, o gerente de TI que havia dispensado suas preocupações uma semana antes. Agora, suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café que já estava fria. Os outros 2, ela reconhecia como diretores, homens poderosos que geralmente caminhavam pelos corredores com a confiança de quem nunca precisou se preocupar com contas no fim do mês. Mas naquele momento, todos pareciam aterrorizados. "O sistema principal está apresentando falhas críticas desde as 2 da manhã", dizia Ricardo, a voz quase sumindo no final da frase. "Se ele cair completamente, perdemos todos os dados dos últimos 5 anos." "Como assim todos os dados?" perguntou um dos diretores, sua voz tremendo de um jeito que Luísa nunca havia escutado vinda de alguém tão poderoso. "Contratos, histórico de clientes, transações financeiras, tudo. E tem mais. A empresa de consultoria que instalou o sistema faliu há 3 anos. Ninguém mais entende aquela programação. É um código proprietário, específico para nossa empresa." Luísa sentiu o coração disparar. Ela conhecia aquele sistema melhor que qualquer pessoa naquele prédio. Não só conhecia, ela havia ajudado a projetá-lo,
Cada linha, cada função, cada protocolo de segurança. Era como escutar alguém dizer que não conseguia abrir a porta da própria casa. "Temos backup?" perguntou outro diretor, agarrando a borda da mesa. Ricardo balançou a cabeça, derrotado. O backup automático falhou há 6 meses. Descobrimos hoje de manhã, quando tentamos restaurar uma versão anterior. 6 meses. Luísa se lembrava perfeitamente daquele dia. Era uma quinta-feira chuvosa de agosto, durante a madrugada. Enquanto limpava a sala dos servidores, viu a primeira mensagem de erro sobre a falha no sistema de segurança. E depois viu a segunda, na sexta, e depois mais 3, na semana seguinte. 5 tentativas de avisar Ricardo. 5 vezes ouvindo que faxineira não entende de computador. Você já quis gritar, "Eu avisei", mas sabia que ninguém ia acreditar em você? Já sentiu essa frustração de ver um desastre se aproximando em câmera lenta? Enquanto as pessoas que poderiam impedi-lo simplesmente ignoram seus alertas? Luísa terminou de limpar a sala ao lado. Mas suas mãos tremiam enquanto organizava os produtos no carrinho. Ela sabia que tinha 2 opções: ficar quieta e assistir aquela empresa desmoronar, ou tentar mais uma vez, sabendo que seria provavelmente humilhada de novo. Quando se dirigiu para a copa, seus passos ecoavam mais alto que o normal, como se o universo estivesse amplificando cada som daquele momento crucial. Enquanto organizava os produtos de limpeza, tentando aparentar normalidade, escutou passos apressados no corredor. Ricardo apareceu na porta da copa como um furacão. Seu rosto estava vermelho de desespero, os cabelos despenteados de tanto passar a mão nervosamente. A gravata, normalmente impecável, estava torta. Era a primeira vez em 12 anos que Luísa via Ricardo Carvalho vulnerável. "Luísa!" gritou ele, ofegante. "Luísa, você não viu ninguém mexendo nos computadores durante a madrugada? Viu? Algum técnico que eu não sei? Alguém que não deveria estar lá?" Era a primeira vez em anos que ele falava com ela diretamente. A primeira vez que pronunciava seu nome com urgência real. Luísa parou de organizar os frascos de detergente. Aquele era o momento que definiria tudo. "Não, senhor Ricardo, não vi ninguém estranho." Mas ela hesitou, sabendo que as próximas palavras poderiam mudar sua vida para sempre. "Mas o que, Luísa? Pelo amor de Deus, se você sabe de alguma coisa, fala." O desespero na voz dele era palpável. Era como se toda sua arrogância tivesse evaporado numa manhã. "Há algumas semanas eu tentei te avisar sobre umas mensagens que apareciam na tela do servidor durante a madrugada. Mensagens de erro em vermelho. Mensagens sobre falha no sistema de segurança." Ricardo a encarou por um longo momento, como se estivesse processando uma língua estrangeira. "Que mensagens, Luísa? E desde quando você sabe o que significa falha no sistema de segurança?" Era agora. Luísa respirou fundo, sentindo o peso de 12 anos de silêncio nos ombros. "Senhor Ricardo, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém aqui. Antes de trabalhar como faxineira, eu era técnica em programação. Trabalhei 15 anos na Inovatec. O mundo parou. O som do ar-condicionado da copa de repente ficou ensurdecedor. Ricardo piscou 2 vezes, como se estivesse tentando reformatar as informações no próprio cérebro. "Você o quê?" "Eu não só entendo o sistema da empresa, Sr. Ricardo. Eu ajudei a criá-lo. Eu era programadora sênior, responsável pela arquitetura de backup e segurança do sistema que vocês usam hoje." Luísa viu o exato momento em que a realidade atingiu Ricardo como um soco no estômago. Suas pernas bambas o fizeram se apoiar no batente da porta. A cor sumiu completamente do seu rosto. Isso é impossível! Por que você nunca disse isso?" Luísa sorriu. Mas era um sorriso cheio de uma tristeza acumulada ao longo de anos. "Disse, Sr. Ricardo.
Disse várias vezes. No meu primeiro dia de trabalho aqui, tentei explicar a minha experiência para o supervisor de limpeza. Ele riu na minha cara e disse que lugar de faxineira era limpando, não inventando história de computador. Tentei falar com o RH, mas disseram que meu currículo não importava, porque eu estava ali para outro serviço. Tentei falar com você algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre escutei que eu não entendia do assunto. Ricardo levou a mão à testa, como se estivesse tentando conter uma dor de cabeça que acabava de explodir. Luísa, você está me dizendo que durante 12 anos, a pessoa mais qualificada para cuidar do nosso sistema estava limpando o chão da sala onde ele fica guardado, completou Luísa, e vendo os problemas acontecerem em tempo real toda a madrugada, tentando avisar e sendo ignorada. Você já passou por aquele momento em que sua vida vira de cabeça para baixo e você percebe que tudo o que acreditava estava errado? Ricardo se deixou escorregar pela parede até ficar agachado no chão da copa. Suas mãos tremiam. Luísa, eu não posso acreditar que por que você continuou tentando ajudar depois de ser ignorada tantas vezes? Por quê? Disse Luísa, sua voz ficando firme pela primeira vez na conversa. Mesmo sendo tratada como invisível, eu nunca deixei de me importar. Mesmo ganhando o salário mínimo para limpar o chão, eu nunca deixei de ver aquele sistema como parte do meu trabalho. E principalmente, porque sei que se ele cair, não é só a empresa que vai quebrar. São centenas de famílias que dependem dos empregos daqui. Ricardo levantou os olhos para ela. E Luísa viu algo que nunca havia visto antes. Respeito puro e misturado com remorso profundo. Luísa, você conseguiria dar uma olhada no sistema, por favor? Posso tentar, mas preciso acessar o servidor principal com permissões de administrador. Você tem? Você tem qualquer coisa que precisar. 15 minutos depois, Luísa estava sentada diante do computador principal do servidor da Inovatec. Era como voltar para casa depois de 12 longos anos de exílio. Suas mãos deslizaram pelas teclas com uma naturalidade que deixou Ricardo boquiaberto. Era como ver um craque do piano que não tocava há anos. De repente, sentando ao instrumento, os dedos simplesmente lembravam a música, a melodia. As telas se multiplicavam à medida que Luísa navegava pelos sistemas. Linhas de código desfilavam em velocidades que Ricardo mal conseguia acompanhar. Ela não estava apenas operando o computador. Ela estava conversando com ele, numa linguagem que poucos mortais dominavam. "Meu Deus do céu!" murmurou Ricardo, vendo Luísa abrir 5 terminais diferentes simultaneamente. "Você está fazendo isso de cabeça? É como andar de bicicleta", disse Luísa, sem tirar os olhos da tela. "Só que essa bicicleta custa 15 milhões de reais e a vida inteira de uma empresa depende dela. Um investimento pesado." Em poucos minutos, Luísa havia mapeado todos os problemas críticos do sistema. Era como um médico experiente fazendo um diagnóstico completo num paciente em estado grave. Um verdadeiro especialista em ação. "Aqui está o primeiro problema", disse ela apontando para linhas de código vermelhas na tela. "O protocolo de backup foi corrompido por uma atualização mal feita há 6 meses. Quem fez essa atualização não testou a compatibilidade com o sistema de arquivos antigo. Um erro elementar." Ricardo se inclinou sobre o ombro dela, tentando entender a gravidade da situação. "E aqui", continuou Luísa, clicando em outra janela, "o sistema está sobrecarregado porque ninguém fez a manutenção dos logs temporários em mais de 2 anos. É como se você nunca esvaziasse o lixo da sua casa. Uma hora não cabe mais nada. Uma metáfora perfeita para a bagunça que encontrara. Você consegue arrumar isso?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Luísa parou de digitar e se virou para encarar Ricardo. "Consigo, mas vai demorar?"
pelo menos 6 horas de trabalho intensivo e tem problemas muito maiores do que o backup. Bem maiores, muito mais sérios. Maiores como? A apreensão na voz de Ricardo era palpável. A expressão no rosto de Luísa ficou séria. Ela abriu uma nova tela, cheia de códigos que piscavam em vermelho. Um sinal de alerta. Um perigo iminente. Ricardo, o sistema tem uma falha de segurança crítica. Uma backdoor que foi deixada aberta desde a instalação original. Se alguém descobrir essa brecha, pode hackear literalmente todos os dados da empresa. Contas bancárias, informações pessoais de clientes, contratos confidenciais, tudo. Ricardo sentiu as pernas bambas, se apoiou na mesa para não cair. O impacto da notícia foi devastador. Por quanto tempo essa falha existe? A pergunta saiu quase em um grito. Desde 2015. Desde o primeiro dia que o sistema foi instalado. A Inovatec deixou essa porta aberta para facilitar manutenções remotas. Mas esqueceram de fechá-la depois. Tentei avisar sobre isso em 2018, quando comecei a ver códigos suspeitos rodando durante a madrugada. Mas uma longa pausa, carregada de frustração e decepção. Mas você foi ignorada, terminou Ricardo, a voz quase sumindo. Uma verdade cruel. Luísa assentiu, confirmando a triste realidade, a injustiça cometida contra ela. Durante 5 anos, hackers tiveram acesso potencial a todos os dados desta empresa. E vocês nunca souberam, porque a única pessoa que poderia detectar isso estava sendo tratada como se não soubesse nem ligar um computador. Uma sentença pesada. Aquele foi o momento em que Ricardo Carvalho entendeu que havia cometido o erro mais caro e mais estúpido de sua carreira. Por 5 anos, a solução para os maiores problemas de segurança da empresa estava empurrando uma vassoura e rodo pelos corredores. Por 5 anos. A pessoa mais qualificada para proteger aquele sistema estava sendo paga salário mínimo para limpar o chão ao redor dele. Uma dura realidade. Uma injustiça gritante. Luísa, eu preciso chamar os diretores. Eles precisam saber disso. Preciso chamar o Marcos também. A necessidade de ação era urgente. Senhor Ricardo, disse Luísa, parando de digitar. Antes de mais nada, preciso te perguntar uma coisa muito importante. Fala, Luísa. Qualquer coisa. Você confia em mim agora? Confia mesmo? Porque se eu for interrompida no meio desse processo, as consequências podem ser ainda piores. Ricardo olhou para a tela. Viu as dezenas de janelas com códigos que Luísa estava manipulando com maestria. Pensou nos 12 anos de oportunidades perdidas. Nos 5 anos de vulnerabilidade de segurança. Nas centenas de avisos ignorados. E disse a única coisa que podia dizer. Luísa, eu confio em você mais do que mesmo eu neste momento. Foi exatamente quando Marcos Silveira, o chefe de TI, irrompeu pela porta da sala de servidores como uma tempestade. Marcos Silveira era o tipo de homem que acreditava que a autoridade vinha do cargo, não da competência. Aos 52 anos, havia chegado ao cargo por política interna e contatos, não por conhecimento técnico. Era o tipo de chefe que confundia volume de voz com liderança e arrogância com confiança. O arquétipo do chefe autoritário. E naquele momento, vendo uma faxineira sentada no lugar mais sagrado da empresa, sua indignação explodiu como um vulcão. Ricardo, que diabo está acontecendo aqui? Por que essa mulher está mexendo nos nossos computadores? O tom de Marcos não era apenas de surpresa. Era de ultraje puro, como se Luísa estivesse profanando um templo sagrado. Sua voz ecoou pela sala de servidores como um trovão, fazendo os equipamentos parecerem vibrar com a intensidade da raiva. Um chefe ameaçador, Ricardo tentou se colocar entre Marcos e Luísa. Marcos,
deixa eu explicar a situação. Não tem situação nenhuma. Marcos apontou o dedo para Luísa como se estivesse apontando uma arma. A agressão verbal se intensificava. Esta mulher não tem qualificação nenhuma para tocar nos nossos sistemas. Você perdeu completamente o juízo. Marcos, por favor. Escuta, eu não vou escutar porcaria nenhuma. A voz de Marcos subiu 2 oitavas. Quem diabos você pensa que é? Agora, ele falava diretamente com Luísa. A arrogância e a falta de respeito eram claras. Luísa parou de digitar, mas não se levantou da cadeira. Ela sabia que se saísse dali naquele momento, os dados de 5 anos seriam perdidos para sempre. E mais importante, sabia que aquela empresa ficaria vulnerável a ataques que poderiam destruí-la completamente. Sua determinação era inabalável. Senhor Marcos, o senhor precisa me escutar por 5 minutos. Eu não preciso escutar nada vindo de você. Quem você pensa que é? Como ousa me dar ordens? A raiva na voz de Marcos crescia a cada palavra, como uma panela de pressão prestes a explodir. Para ele, aquela cena era a maior afronta que já havia presenciado. Uma funcionária do mais baixo escalão hierárquico, sentada no lugar de maior importância tecnológica da empresa, mexendo em sistemas que custaram milhões para implementar. Era inaceitável. Era uma inversão de ordem que atacava tudo em que ele acreditava sobre hierarquia corporativa. A hierarquia corporativa era sagrada para Marcos. Saia da minha frente e volte para suas funções de limpeza. Agora, imediatamente. Luísa respirou fundo. Olhou para a tela do computador, onde dezenas de janelas mostravam códigos críticos que precisavam de sua atenção urgente. Códigos que poderiam salvar ou destruir aquela empresa. Olhou para Ricardo, que parecia paralisado entre apoiá-la e obedecer ao chefe superior. Um dilema difícil, uma escolha crucial. Luísa Pereira olhou para Ricardo, toda a arrogância e ignorância dele estampadas naquele rosto vermelho de raiva, e tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Não. A palavra saiu calma, firme, carregada de 12 anos de frustrações acumuladas. 12 anos de sim, senhor, e desculpa, senhor. E claro, senhor. 12 anos engolindo humilhações em silêncio. Mas agora, não. Como é que é? Perguntou Ricardo, a voz subindo uma oitava. Ninguém havia desafiado a autoridade dele daquela forma em toda a sua carreira. Eu disse não, senhor Ricardo. Não vou sair daqui até terminar de salvar os dados desta empresa. O rosto de Ricardo ficou vermelho como um pimentão. As mãos tremiam de raiva. Durante 20 anos de carreira, ele havia construído sua reputação na base do medo e da intimidação. Os funcionários obedeciam porque tinham medo de perder o emprego. E agora, a pessoa hierarquicamente mais baixa da empresa estava desafiando-o publicamente. Você está demitida, ouviu bem? Demitida. Pegue suas coisas e saia imediatamente deste prédio. Roberto tentou intervir. Ricardo, você não entende a situação. Eu não quero entender situação nenhuma. Essa mulher está demitida. Seguranças. Foi aí que Luísa se levantou lentamente da cadeira. Virou-se para encarar Ricardo nos olhos e falou com uma calma que contrastava violentamente com a histeria dele. O senhor quer mesmo me mandar embora? Tem certeza absoluta disso? Havia algo no tom de Luísa que fez Ricardo hesitar por uma fração de segundo. Não era medo, não era súplica. Era a calma de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Mas a arrogância de Ricardo falou mais alto que sua intuição. Tenho certeza absoluta. Aqui não é lugar para você. As palavras ecoaram pela sala de servidores como uma sentença final, como um juiz lendo uma condenação. Luísa sorriu. Era um sorriso que Ricardo nunca havia visto antes. Um sorriso de quem tinha cartas na manga que ninguém imaginava existir. Um sorriso de quem estava prestes a virar o jogo completamente. Perfeito, senhor Ricardo.
O senhor acabou de tomar a decisão mais cara da história desta empresa. Do que você está falando, sua louca? Luísa caminhou até a tela principal do servidor e apontou para os números que piscavam em vermelho. Estou falando dos 15 milhões de reais em contratos que serão perdidos quando o servidor principal entrar em colapso total, hein? Ela olhou para o cronômetro na tela. Exatamente 41 minutos. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Até o zumbido dos servidores parecia ter diminuído. Estou falando dos dados de 12 mil clientes que serão apagados para sempre. Estou falando dos 5 anos de histórico comercial que vão simplesmente desaparecer. Estou falando dos contratos de fornecedores, das informações bancárias, dos relatórios fiscais, tudo. Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam da garganta. E principalmente, continuou Luísa, sua voz ganhando força. Estou falando da falha de segurança que já deixou nossa empresa vulnerável a hackers durante 5 anos inteiros. Uma brecha que pode ser explorada a qualquer momento, permitindo que criminosos roubem todos os dados sensíveis desta empresa. Roberto estava branco como um lençol. Ricardo estava verde de raiva. E sabe qual é a melhor parte? Luísa riu. Mas não era um riso maldoso. Era o riso de alguém que finalmente podia falar a verdade depois de anos de silêncio. Eu sou a única pessoa neste prédio, talvez na cidade inteira, que sabe como impedir essa catástrofe. Ricardo finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu fraca, quase sussurrando. Você está blefando. Luísa se afastou do computador e caminhou em direção à porta. Blefando? Senhor Ricardo, eu sou Luísa Pereira, ex-técnica sênior da Inovatec, programadora certificada em sistemas críticos, especialista em arquitetura de segurança de dados e a pessoa que ajudou a desenvolver, linha por linha, exatamente o sistema que está prestes a explodir na cara do senhor. O mundo de Ricardo desabou em uma única frase. Durante 15 anos, eu fui uma das programadoras mais respeitadas do setor. Durante 5 anos, eu tentei avisar vocês sobre os problemas que via neste sistema. E durante 12 anos, fui tratada como se minha única competência fosse passar a vassoura e o rodo. Roberto finalmente entendeu a magnitude do que estava acontecendo. Não era apenas um problema técnico. Era a maior ironia corporativa da história da empresa. Agora, disse Luísa, já na porta, sua mão na maçaneta. Vocês têm exatamente 40 minutos para decidir se esse não é lugar para mim. Luísa, espera! Gritou Roberto. Mas Luísa já havia saído, deixando para trás 2 das pessoas mais poderosas da empresa completamente paralisadas. Ricardo se apoiou na parede, suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Roberto olhou para a tela do computador, onde dezenas de janelas piscavam em vermelho, como alarmes de incêndio digital. Roberto, disse Ricardo, sua voz quase inaudível. Me diz que ela está mentindo. Me diz que é tudo invenção. Sim? Roberto olhou para a tela, viu os códigos complexos que Luísa estava manipulando com maestria absoluta. Lembrou-se da precisão com que ela havia diagnosticado problemas que ele nem sabia que existiam. E balançou a cabeça. Ricardo, ela não está mentindo. E nós acabamos de demitir a única pessoa que pode salvar esta empresa. Do lado de fora da sala de servidores, Luísa encostou-se na parede do corredor. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Depois de 12 anos sendo invisível, ela finalmente havia se tornado impossível de ignorar. Mas agora vinha a parte mais difícil: esperar para ver se a arrogância de Ricardo era maior que o medo de perder 15 milhões de reais. Porque às vezes, a vingança mais doce não é gritar com quem te humilhou,
é deixar que eles descubram, do jeito mais doloroso possível, exatamente o quanto precisam de você. E às vezes, você precisa sair pela porta para que finalmente percebam que você sempre foi a chave. 39 minutos. Luísa olhou para o relógio digital no corredor e sentiu um misto de satisfação e ansiedade correndo pelas veias. Durante 12 anos, ela havia sido tratada como se fosse invisível. Agora, de repente, ela era a pessoa mais importante daquele prédio e estava do lado de fora da sala, onde poderia salvar tudo. Você já esteve em uma situação onde tinha todo o poder de resolver um problema, mas estava sendo impedido justamente pelas pessoas que mais precisavam da sua ajuda. Do outro lado da porta, Luísa podia escutar vozes alteradas. Ricardo gritando, Roberto tentando explicar, o som de cadeiras sendo arrastadas, papéis sendo revirados, telefones tocando sem parar. Era o som do desespero crescendo. Luísa encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos por um momento. Lembrou-se da conversa com Alice na noite anterior. Mãe, disse sua filha ao telefone, quando você vai parar de se esconder atrás dessa faxina? Você é a mulher mais inteligente que conheço. Por que continua se diminuindo? Minha filha, Luísa havia respondido. Às vezes a gente precisa aceitar circunstâncias para sobreviver. Nem sempre podemos ser quem gostaríamos de ser. Mas, mãe, um dia você vai ter que mostrar para eles quem você realmente é. E quando esse dia chegar, você vai estar pronta. Agora, Luísa sabia que aquele dia havia chegado. 38 minutos. A porta da sala de servidores se abriu com violência. Marcos apareceu no corredor, o rosto ainda vermelho, mas agora com uma expressão diferente. Não era mais raiva pura. Era um misto de raiva, medo e desespero. Atrás dele, Ricardo caminhava com passos hesitantes, como quem estava sendo forçado a fazer algo contra a própria dignidade. Luísa, gritou Marcos, sua voz ecoando pelo corredor vazio. Luísa, volta aqui. Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de urgência. Luísa se virou lentamente, como quem tinha todo o tempo do mundo, como quem finalmente tinha o controle da situação. Sim, senhor Marcos. Você precisa voltar. O sistema. Ricardo me explicou a situação. Luísa cruzou os braços e se encostou na parede, assumindo uma postura que nunca havia ousado ter na presença de Marcos. Ah, agora o senhor entende a situação? Que interessante, há 5 minutos atrás, aqui não era lugar para mim. Marcos engoliu em seco. Para um homem acostumado a dar ordens e ser obedecido instantaneamente, aquela conversa era uma tortura. Luísa, por favor, não é hora de discutir essas coisas. A empresa está em risco. A empresa sempre esteve em risco, senhor Marcos. A diferença é que agora o senhor sabe disso. Ricardo se aproximou, tentando ser o mediador da situação. Luísa, eu entendo que você está magoada e tem todo o direito de estar. Mas, por favor, pelo bem de todos que trabalham aqui, precisa voltar. Luísa olhou para Ricardo por um longo momento. Viu a sinceridade no arrependimento dele, mas também viu algo mais. Ele ainda não havia entendido completamente o que estava acontecendo. Ricardo, disse ela suavemente, você realmente entende a gravidade da situação? Entendo. O backup falhou. O sistema pode cair. Não, Luísa o interrompeu. Você não entende. Deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo aqui. Luísa começou a caminhar em direção à sala de servidores, mas parou na porta. Vocês não têm apenas um problema técnico. Vocês têm um problema de gestão que criou uma vulnerabilidade sistêmica que pode destruir esta empresa em questão de minutos. Marcos e Ricardo a seguiram, pendurados em cada palavra. Primeiro, continuou Luísa, entrando na sala.
O backup não simplesmente falhou. Ele foi deteriorando ao longo de 6 meses porque ninguém prestou atenção nos alertas. Alertas que eu vi e tentei reportar 5 vezes. Ela se dirigiu ao computador principal, mas não se sentou. Segundo, a falha de segurança que existe há 5 anos não é apenas uma backdoor esquecida. É uma vulnerabilidade ativa que está sendo explorada neste momento. Como assim? Perguntou Ricardo, a voz sumindo. Luiz apontou para uma das telas secundárias. Enquanto vocês estavam gritando comigo, eu notei atividade suspeita nos logs de acesso. Alguém está tentando entrar no sistema. Provavelmente descobriram a vulnerabilidade e estão aproveitando que o sistema está instável para atacar. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo zumbido dos servidores e pelo som de Marcos respirando pesadamente. Isso significa, disse Luísa, se virando para encarar os 2 homens, que vocês não têm apenas 37 minutos para evitar a perda dos dados. Vocês têm 37 minutos para evitar que hackers roubem informações confidenciais de 12 mil clientes e exponham a empresa a processos judiciais que podem chegar a centenas de milhões de reais. Marcos se apoiou na parede, as pernas bambas. Meu Deus. Luísa, por favor, o que você precisa? Qualquer coisa. Salário melhor, promoção, uma sala própria. Qualquer coisa. Luísa riu. Não um riso maldoso, mas um riso de quem finalmente podia falar a verdade. Senhor Marcos, o senhor realmente acha que isso é sobre dinheiro? Então é sobre o quê? É sobre respeito. É sobre reconhecimento. É sobre tratar as pessoas pelo que elas são capazes de fazer. Não pelo uniforme que vestem. Luísa se sentou na cadeira e começou a digitar novamente. Mas principalmente, disse ela, suas mãos voando sobre o teclado, é sobre fazer a coisa certa. As telas se encheram de código novamente. Luísa abriu uma nova janela, mostrando logs de acesso em tempo real. Olhem aqui, disse ela, apontando para linhas que piscavam em vermelho. Alguém está fazendo tentativas de login a cada 15 segundos. Eles estão usando um script automatizado para testar senhas. Ricardo se inclinou sobre o ombro dela. Eles já conseguiram entrar? Ainda não, mas estão ficando mais próximos. E se conseguirem acesso, enquanto o sistema principal está instável, será impossível rastrear o que levaram. Luísa parou de digitar e se virou para Marcos. Senhor Marcos, agora preciso que o senhor tome uma decisão. E pense bem, porque não terá segunda chance. Que decisão? Eu posso resolver este problema. Posso estabilizar o sistema, recuperar os backups, fechar a brecha de segurança e impedir o ataque hacker. Mas vai demorar pelo menos 4 horas de trabalho intensivo. Trabalho que não pode ser interrompido. Marcos assentiu vigorosamente. Claro, claro, faça o que for preciso. Mas, continuou Luísa, para fazer isso, vou precisar de acesso total aos sistemas, permissão para fazer mudanças estruturais do código e, principalmente, vou precisar que o senhor saia desta sala e não volte até eu terminar. A última frase caiu como uma bomba. Como assim sair da sala? Perguntou Marcos, sua voz voltando ao tom autoritário. Senhor Marcos, o senhor já demonstrou que não confia no meu trabalho. Já me interrompeu uma vez, quase causando uma catástrofe. Não posso me arriscar a ser interrompida novamente. Mas eu sou o gerente geral. Eu preciso supervisionar. O senhor precisa escolher, disse Luísa, sua voz firme. Quer ser o gerente geral de uma empresa falida ou quer confiar na única pessoa que pode salvá-la? Marcos olhou para Ricardo, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. E se você não conseguir? E se for tarde demais? Luísa se levantou e olhou diretamente nos olhos de Marcos. Senhor Marcos, há 15 anos eu desenvolvia sistemas para hospitais, onde uma falha significa que pessoas morrem.
Há 12 anos eu limpo esta sala sabendo que poderia impedir falhas que vocês nem sabiam que existiam. Hoje, eu vou salvar essa empresa. Não porque o Senhor me pediu, mas porque 300 famílias dependem dos empregos daqui. Ela fez uma pausa, incluindo a minha. Marcos engoliu em seco, assentiu e se dirigiu à porta. Quanto tempo você precisa? 4 horas. E Ricardo pode ficar, se quiser aprender algo sobre o sistema que ele deveria conhecer. Quando Marcos saiu e fechou a porta, a atmosfera na sala mudou completamente. Era como se um peso tivesse sido retirado do ar. Ricardo se sentou numa cadeira ao lado de Luísa. Lu, eu preciso te pedir desculpas. Depois, Ricardo, agora me ajuda a salvar essa empresa. Luísa voltou ao trabalho, mas desta vez, Ricardo podia ver exatamente o que ela estava fazendo. Primeiro, vou estabilizar o sistema principal, explicou ela, abrindo múltiplas telas simultaneamente. Depois vou fechar a brecha de segurança e parar o ataque em andamento. Só então posso começar a recuperar os backups. Em que ordem de prioridade? Se eu não parar o ataque primeiro, não adianta recuperar os backups, porque eles vão roubar tudo assim que eu restaurar. Se eu não estabilizar o sistema primeiro, qualquer coisa que eu fizer pode causar um colapso total. Ricardo assistia fascinado enquanto Luísa navegava por partes do sistema que ele nem sabia que existiam. Luísa, posso te perguntar uma coisa pessoal? Fala. E? Por que você nunca saiu daqui? Com seu conhecimento, poderia conseguir um emprego em qualquer empresa de tecnologia. Luísa parou de digitar por um momento. Ricardo, você tem filhos? Tenho. 2. Então você entende que às vezes a gente precisa fazer sacrifícios por quem a gente ama. Ela voltou a digitar. Quando a Inovatec faliu, eu perdi tudo. Apartamento, carro, conta bancária, tudo. Alice tinha 16 anos e sonhava em fazer medicina. As únicas opções que eu tinha eram sair de São Paulo para tentar um emprego em outra cidade, o que significaria tirar Alice da escola, onde ela estava indo bem, ou aceitar qualquer trabalho aqui para manter nossa vida estável. E você escolheu ficar. Escolhi sacrificar minha carreira para que minha filha pudesse ter a dela. Ricardo ficou em silêncio por um momento. E funcionou? Luísa sorriu enquanto corrigia uma linha de código particularmente complexa. Alice se forma em medicina em 6 meses. Vai fazer residência em cardiologia. E sabe qual é a melhor parte? Qual? Ela nunca soube do sacrifício que fiz. Para ela, eu sempre fui apenas uma mãe trabalhadora que fazia o possível para sustentar nossa família. Ela nunca se sentiu culpada ou em dívida comigo. Isso é incrível. Luísa, não é incrível, Ricardo. É amor. É o que qualquer mãe faria. De repente, alarmes começaram a tocar no sistema. Merda, murmurou Luísa, seus dedos voando sobre o teclado. Eles conseguiram entrar. Os hackers conseguiram acesso parcial. Estão baixando arquivos do banco de dados de clientes. A tela principal mostrava uma lista de arquivos sendo acessados em tempo real. Posso pará-los? Posso, mas vou ter que desconectar o sistema da internet temporariamente. Isso vai impedir o ataque, mas também vai derrubar todos os sistemas externos da empresa. Que sistemas externos? E-mail, site, acesso remoto dos funcionários, conexões com bancos. Ricardo pensou por um momento. Por quanto tempo? 2 horas, no mínimo. Luísa, isso vai custar uma fortuna para a empresa. Vendas, comunicação, transações. Luísa parou de digitar e olhou para Ricardo. Ricardo, eles já roubaram dados de 400 clientes. Se eu não parar agora, em 15 minutos eles vão ter informações confidenciais de todos os 12 mil. Que tipo de informações? CPF, endereços, dados bancários, histórico de compras, informações pessoais sensíveis. Tudo.
Ricardo imaginou as consequências legais, os processos, a exposição na mídia. Faz o que você acha que deve fazer. Luísa digitou uma sequência de comandos e, de repente, todas as luzes de rede da sala se apagaram. Pronto, tamo offline. E agora? Agora eu tenho 2 horas para fechar todas as brechas de segurança antes de reconectar. E você tem 2 horas para explicar para Marcos por que a empresa está offline. Ricardo riu nervosamente. Ele vai ter um infarte. Ricardo, disse Luísa, sem parar de trabalhar. Deixa eu te contar um segredo sobre liderança. Fala. Um verdadeiro líder protege sua equipe das consequências de fazer a coisa certa. Marcos vai ficar bravo com você por ter apoiado minha decisão. Mas você sabe que era a decisão correta? Sei. Então sustenta ela. E se ele quiser demitir alguém por isso, lembra ele de quem salvou a empresa hoje. Ricardo assentiu, entendendo que aquela era sua chance de finalmente assumir uma postura de liderança real. Luísa, posso fazer uma pergunta que pode soar estranha? Claro. Você tá se divertindo? Luísa parou de digitar e riu. Ricardo, há 12 anos eu não uso meu cérebro para resolver problemas reais. Há 12 anos eu não sinto que meu trabalho faz diferença. Há 12 anos eu não me sinto útil. Ela voltou a digitar, mas continuou falando. Então sim, eu estou me divertindo. É como voltar a ser eu mesma, depois de 12 anos, sendo uma versão diminuída de quem eu realmente sou. 2 horas depois, Luísa havia fechado todas as brechas de segurança, implementado novos protocolos de backup e estava pronta para reconectar a empresa à internet. Ricardo, chama o Marcos. É hora do momento da verdade. Quando Marcos entrou na sala, estava visivelmente nervoso. Luísa, os telefones não pararam de tocar. Clientes reclamando que não conseguem acessar nossos sistemas. Fornecedores não conseguem enviar documentos. Senhor Marcos, Luísa o interrompeu. O senhor prefere clientes reclamando que não conseguem acessar o sistema ou clientes processando a empresa porque seus dados pessoais foram roubados? Como assim roubados? Durante o tempo que vocês perderam gritando comigo, hackers conseguiram acesso parcial ao sistema e roubaram dados de 400 clientes. Marcos ficou branco, mas consegui pará-los a tempo. Identifiquei exatamente quais dados foram comprometidos. Fechei todas as brechas de segurança. Implementei novos protocolos que tornam o sistema 10 vezes mais seguro do que era antes. Totalmente restaurados. Todos os dados dos últimos 5 anos estão seguros. Marcos se deixou cair numa cadeira. Luísa, eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, senhor Marcos, mas precisa aprender. Aprender o quê? Luísa se levantou e se dirigiu à porta. Precisa aprender que competência não tem a ver com hierarquia. Precisa aprender que experiência não se mede pelo diploma na parede. E principalmente, precisa aprender que, quando alguém tenta te ajudar, talvez seja uma boa ideia escutar. Ela parou na porta e, senhor Marcos, da próxima vez que alguém te disser que aqui não é lugar para eles, talvez seja interessante descobrir por que eles acham que deveria ser. Luísa saiu da sala, deixando Ricardo e Marcos em silêncio. Mas desta vez não era o silêncio do choque, era o silêncio do respeito. 3 dias depois, Luísa entrou no prédio espelhado às 5 da manhã, como sempre fazia há 12 anos. Mas desta vez, algo era diferente. O segurança do lobby a cumprimentou pelo nome. A recepcionista acenou com um sorriso genuíno. E quando ela passou pelo elevador social, ao invés do elevador de serviço, ninguém a questionou, porque Luísa Pereira não era mais invisível. Você já passou por aquele momento em que sua vida muda tão drasticamente que você precisa redefinir quem você é?
Quando Luísa chegou ao 12º andar, encontrou uma pequena multidão reunida em volta da sua antiga estação de trabalho, o pequeno armário onde guardava os produtos de limpeza. Ricardo estava lá, Marcos também, e mais 3 pessoas que ela não conhecia, todas usando ternos caros e carregando notebooks. Luísa, gritou Ricardo quando a viu. Chegou na hora certa. Estes são os consultores da CyberSec, a empresa de segurança digital que contratamos. Eles querem conversar com você. Um dos consultores, um homem de uns 40 anos com óculos de grife, se aproximou. Senhora Pereira, sou Paulo Ferreira, diretor técnico da CyberSec. Ficamos impressionados com o trabalho que a senhora fez aqui. Luísa apertou a mão dele, ainda tentando processar a situação. Obrigada, Sr. Paulo. Na verdade, continuou ele, gostaríamos de oferecer um contrato de consultoria. Sua análise do sistema revelou vulnerabilidades que nossos próprios especialistas levaram meses para identificar em outras empresas. Marcos se aproximou, claramente desconfortável. Luísa, precisamos conversar. Na minha sala. 15 minutos depois, Luísa estava sentada na sala de Marcos, não mais de pé, esperando ordens, mas sentada numa poltrona de couro, como uma igual. Luísa, começou Marcos, claramente ensaiando as palavras. Eu preciso te fazer uma oferta. Estou ouvindo. Quero te promover para diretora de TI. Salário de R$25 mil. Carro da empresa. Plano de saúde prêmio. Participação nos lucros. Luísa o interrompeu com uma risada. Senhor Marcos, o senhor realmente acha que isso resolve alguma coisa? Como assim? O senhor está tentando me comprar, porque tem medo de que eu conte para outras pessoas como fui tratada aqui durante 12 anos. Marcos engoliu em seco. Não é isso, Luísa. É reconhecimento pelo seu trabalho. É reconhecimento pelo meu trabalho? Repetiu Luísa, se levantando. Ou é tentativa de controle de danos? Ela caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Senhor Marcos, deixa eu te contar o que eu aprendi nestes 3 dias. Fala. Aprendi que a história de terça-feira já vazou para outras empresas. Recebi 5 propostas de emprego desde ontem, todas oferecendo salários entre 40 e 60 mil reais. Marcos ficou pálido. Aprendi que minha história virou caso de estudo na Faculdade de Administração da USP. Um professor me ligou ontem querendo me entrevistar sobre gestão de talentos ocultos. Luísa se virou para encarar Marcos. E, principalmente, aprendi que o que aconteceu aqui não foi um acidente. Foi o resultado sistemático de uma cultura organizacional que julga pessoas pela aparência, não pela competência. Deixa eu terminar. Luísa voltou para a poltrona, mas não se sentou. Ficou de pé, numa posição de autoridade que nunca havia assumido naquela sala. Durante 12 anos, quantas outras pessoas como eu o senhor ignorou? Quantos talentos desperdiçou? Quantas oportunidades perdeu porque estava ocupado demais mantendo hierarquias artificiais? Marcos tentou responder, mas Luísa continuou. Sabe qual é a parte mais triste dessa história toda? Qual? Não é que eu fui ignorada durante 12 anos. É que provavelmente ainda existem outras Luísas nesta empresa, sendo subestimadas neste exato momento. A afirmação caiu como uma bomba na sala. Quantas secretárias têm formação em áreas que poderiam ajudar os departamentos onde trabalham? Quantos seguranças têm experiências anteriores que poderiam ser úteis? Quantos funcionários da limpeza, da copa, da manutenção têm conhecimentos que estão sendo desperdiçados? Marcos se deixou cair na cadeira, o peso da realidade finalmente atingindo-o. Luísa, eu não havia pensado nisso. Pois é, e essa é exatamente a diferença entre nós. Luísa se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Senhor Marcos, sobre sua oferta de promoção? Sim, eu recuso. Marcos levantou da cadeira de um pulo. Como assim recusa, Luísa? É uma oportunidade incrível. É uma oportunidade para o senhor.
Não para mim. Não entendo. Luísa sorriu, mas era um sorriso diferente. Não mais o sorriso triste de quem aceita humilhações. Era o sorriso confiante de quem finalmente conhece seu próprio valor. Senhor Marcos, se eu aceitar sua promoção, vou me tornar cúmplice do sistema que me oprimiu durante 12 anos. Vou estar validando a ideia de que só mereço respeito quando ocupo um cargo alto. Mas Luísa, e principalmente, vou estar mandando uma mensagem terrível para todas as outras Luísas que trabalham aqui. Que elas só serão valorizadas quando provarem de forma dramática e quase catastrófica que merecem atenção. Marcos ficou em silêncio, processando as palavras. Então o que você quer? Quero que o senhor mude a cultura desta empresa. Quero que implemente um programa onde todos os funcionários possam compartilhar suas experiências e conhecimentos. Independente do cargo que ocupam. Quero que crie canais de comunicação onde as pessoas possam contribuir sem medo de serem ridicularizadas. Luísa fez uma pausa. E quero que pare de tratar as pessoas como se fossem definidas pelos uniformes que vestem. E quanto a você, vai aceitar alguma das outras ofertas? Luísa riu. Senhor Marcos, Alice se forma em 6 meses. Durante 12 anos, meu objetivo foi sustentá-la até que ela pudesse voar sozinha. Missão cumprida. E agora? Agora eu posso voltar a ser quem eu realmente sou. Luísa abriu a porta, mas se virou uma última vez. Ai, senhor Marcos, sobre aquela frase que o senhor disse na terça-feira. Que frase? Aqui não é lugar para você. Marcos baixou os olhos, claramente envergonhado. Luísa, eu já pedi desculpas. Não quero suas desculpas. Quero que o senhor entenda que o senhor estava certo. Como assim certo? Luísa sorriu. Aqui realmente não é lugar para mim. Não, porque eu não sou boa o suficiente, mas porque sou boa demais para um lugar que não reconhece o valor das pessoas. Ela fez uma pausa, teatral. Meu lugar é numa empresa que valoriza a competência desde o primeiro dia. Numa empresa que não precisa de uma crise para enxergar o talento que tem na frente do nariz. Numa empresa que trata todas as pessoas com dignidade, independente do cargo que ocupam. Marcos tentou falar, mas Luísa já havia saído. Do lado de fora da sala, Luísa encontrou Ricardo esperando. Escutei a conversa, disse ele. Você realmente não vai aceitar a promoção? Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu aceitar ficar aqui como diretora de TI, o que acontece com a faxineira que vai me substituir na limpeza? Ricardo pensou por um momento. Bem, vai limpar as salas, esvaziar a coleta seletiva. E se ela tiver algum conhecimento específico que poderia ajudar a empresa, vocês vão escutá-la? Ricardo ficou em silêncio. Ou vão tratá-la como uma faxineira que não entende de outras coisas. Luísa, Ricardo, se eu ficar aqui, vou estar perpetuando o mesmo sistema que me prejudicou. A única diferença é que agora eu estaria do lado privilegiado. Ricardo assentiu, finalmente entendendo. E qual é a alternativa? Luísa sorriu. A Cybersec me ofereceu uma posição como consultora sênior. Salário de R$60 mil, trabalho remoto e a oportunidade de ajudar outras empresas a identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança. Isso é incrível. Mas sabe o que é mais incrível ainda? O quê? Eles me ofereceram a posição baseado no meu trabalho, não na minha história. Para eles, eu não sou a faxineira que salvou a empresa. Sou a especialista em segurança que identificou vulnerabilidades complexas em tempo recorde. Ricardo sorriu. É assim que deveria ser desde o começo. Exato. Luísa começou a caminhar em direção ao elevador, mas Ricardo a acompanhou. Luísa, posso te pedir um favor? Claro. Você poderia treinar nossa nova equipe de TI como consultora externa, para garantir que eles entendam realmente o sistema. Luísa parou e olhou para Ricardo. Posso,
mas com uma condição. Qual? Quero que a nova faxineira participe dos treinamentos. A nova faxineira? Por quê? Porque ela vai ser a única pessoa que tem acesso aos sistemas durante a madrugada. Vai ser a primeira a notar se algo der errado. E se ela entender o básico do que está vendo, pode evitar que problemas como o desta semana se repitam. Ricardo riu. Você nunca vai deixar a gente esquecer essa lição, vai? Ricardo, meu trabalho agora é garantir que outras empresas não cometam os mesmos erros que vocês cometeram. E parte disso é ensinar que segurança não é só tecnologia, é também cultura organizacional. Quando chegaram ao lobby, Luísa se dirigiu à mesa da recepção. Carla, disse ela para a recepcionista, posso te fazer uma pergunta? Claro, Luísa. Você tem alguma formação além do ensino médio? Carla ficou surpresa com a pergunta. Tenho sim. Fiz faculdade de psicologia, mas nunca consegui trabalhar na área. Luísa se virou para Ricardo com um sorriso significativo. Ricardo, vocês não estavam procurando alguém para o RH? Ricardo olhou para Carla com novos olhos. Carla, você tem interesse em conversar sobre uma possível transferência? Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Você? Você tá falando sério? Completamente, disse Ricardo. Luísa me ensinou que talvez tenhamos mais talentos escondidos aqui do que imaginamos. Luísa saiu do prédio com um sentimento que não tinha há 12 anos. Orgulho. Não orgulho pelo que havia conquistado, mas orgulho por quem ela sempre foi e finalmente podia voltar a ser. 3 meses depois, Luísa estava em seu novo escritório na Cybersec, quando recebeu uma ligação. Luísa, é o Ricardo. Oi, Ricardo. Como estão as coisas aí? Queria te contar uma novidade. Lembra do programa que você sugeriu de valorizar conhecimentos ocultos dos funcionários? Claro! Descobrimos que o segurança do turno da noite tem formação em engenharia elétrica. Ele identificou um problema no sistema de energia que estava custando R$15 mil por mês em desperdício. Luísa sorriu. E a nova faxineira, formada em química, está ajudando a otimizar os produtos de limpeza e já economizamos R$8 mil em materiais. Que bom, Ricardo. Luísa, eu queria te agradecer. Pelo quê? Por nos ensinar que o lugar de uma pessoa não é definido pelo uniforme que ela veste, mas pelo valor que ela pode agregar. Ricardo, posso te contar um segredo? Claro. Quando o Marcos me disse que aqui não era lugar para mim, ele estava certo, mas não pelas razões que ele imaginava. Como assim? Meu lugar nunca foi definido por um cargo ou por um uniforme. Meu lugar sempre foi onde eu pudesse usar meu conhecimento para fazer a diferença. Levei 12 anos para lembrar disso, mas agora sei. Luísa olhou pela janela do seu escritório, vendo a cidade se estender até o horizonte. E sabe qual é a melhor parte? Qual? Marina se formou na semana passada, Pop 5 da turma. Vai fazer residência em cardiologia no Hospital das Clínicas. Luísa, isso é maravilhoso. E quando ela soube da minha nova carreira, sabe o que ela me disse? O quê? Mãe, finalmente você voltou a ser você mesma. Luísa riu. Acho que ela sempre soube quem eu era, mesmo quando eu havia esquecido. Depois de desligar o telefone, Luísa voltou ao trabalho. Na tela do computador, analisava vulnerabilidades de segurança de uma grande empresa de São Paulo. E pela primeira vez em 12 anos, ela estava exatamente onde pertencia. Não porque alguém havia lhe dado permissão para estar lá, mas porque ela finalmente havia se dado permissão para ser quem sempre foi. Às vezes, descobrir nosso lugar no mundo não é sobre encontrar o lugar certo. É sobre ter coragem de ocupar o espaço que sempre foi nosso. E às vezes, quando alguém te diz que aqui não é lugar para você, a resposta não é provar que eles estão errados. É agradecer por eles te ajudarem a perceber que você merece um lugar muito melhor.